Aleluia, querido. Você viu aí, né, que louvor abençoado, né, que a Shekinah de Deus possa preencher o seu coração, né? Que ainda nessa palavra, nesse culto, Deus possa continuar transbordando a graça dele sobre a sua vida, sobre a minha vida. Amém? Pega a sua Bíblia comigo. Livro de Neemias, capítulo 4, versículo 1 e 2. Neemias, capítulo 4, verso 1 e 2. Diz assim o texto da palavra do nosso Deus. Quando Sanbalate soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso, ridicularizou os judeus e na presença dos seus compatriotas e dos poderosos de Samaria disse, ele faz 5 colocações, né? Em forma de pergunta. Então ele faz assim, ele faz a primeira. O que aqueles fracos ou frágeis judeus estão fazendo? Segunda, será que vão restaurar o seu muro? Terceira, irão oferecer sacrifícios? Quarta, irão terminar a obra num só dia? E a quinta e última pergunta que ele faz, no final do versículo 2, ele fala, será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção daqueles montes de entulho e de pedras queimadas? Amém? Feche seus olhos ainda. Senhor, nós somos gratos a Ti, ó Pai, pela Tua graça, pela Tua presença, pelo Teu Espírito Santo, Pai, que tem sido derramado sobre a nossa vida, no nosso dia a dia. Ó Deus, em meio a testemunhos, em meio a louvores, queremos, ó Deus, que a Tua graça ela tem superabundado sobre nós. Que possamos receber do Teu Espírito, receber da Sua ministração em nosso coração, que possamos acalmar o nosso coração, nos assentar aos Teus pés e ouvir do Teu Espírito, Pai. Que seja uma palavra a qual nós precisamos ouvir, não simplesmente a que nós queremos, mas que o Teu Espírito faça transbordar dentro de nós, Deus, da Sua graça. Nós pedimos isso a Ti, em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém, queridos? Esse texto de Neemias, né, apenas um histórico rápido, né, para que você se atualize dentro do contexto ao qual nós estamos falando algumas semanas atrás. Neemias, ele era um copeiro de um rei que ficava a mais de 1.000 quilômetros de distância da cidade natal dos seus pais. E chegou a informação para ele lá de que os muros, né, as casas da cidade natal dos seus pais estavam tudo destruídas. E ele teve uma inspiração. Qual foi? De pedir ao rei para que ele fosse até a cidade, que era Jerusalém, e iniciasse a reconstrução daquela cidade, dos muros e das casas, que ela tinha sido invadida, tinha sido destruída. E aí agradou o rei liberou ele, deu uma carta, ele liberou ele para que ele fosse até, deu a ele, né, liberdade para ele ter material. Neemias levou com ele uma boa parte do povo que era escravo naquela região, que fazia parte do seu povo. E quando ele chega em Jerusalém, começa a reconstrução desses muros. E aí, logo nessa reconstrução, ele tem um primeiro, né, obstáculo. O grande obstáculo que ele se confrontou logo na sua chegada foi do governador daquela região, chamado Sanbalate. E era totalmente... se levantou como um grande opositor contra a reconstrução desses muros. Mas olha que interessante. Neemias estava debaixo de uma autorização do rei, como se fosse o presidente. Então ele chegou na cidade, autorizado, entre aspas, pelo rei, pelo presidente, para que ele reconstruísse os muros. Então o governador, como era o sistema da época, tinha que acatar. Então Neemias, apesar de ter como opositores pessoas da região, e o nome desse cara era Sanbalate, que era o governador daquela região, apesar de Sanbalate ser contra a reconstrução dos muros, mas Neemias tinha uma autorização do rei. Então Sanbalate tinha que acatar, muito contrariado. E aí o que acontece? Ele faz essas indagações, dessas 5 perguntas. Sanbalate, gente, ele representa, né, nesse texto, a ação dos opositores na minha e na sua vida.
Sabe aquilo que se levanta contra você? Sabe as oposições que se levantam contra você? Para que você cumpra o princípio, ou melhor, o propósito ao qual Deus tem te chamado? Entenda! São, entre aspas, vozes, indagações, perguntas de Sanbalates, que são opositores dos dias de hoje. E ele começa a fazer essa indagação. E o que ele queria? Ele tinha um único objetivo. Qual era? Boicotar, com as suas oposições, a reconstrução dos muros. Mas ele não podia fazer isso. Por quê? Porque Neemias tinha a autorização do rei. Mas ele sossegou? Não. Deixa eu falar uma coisa para você. Apesar de você ter a sua vida em Deus, ou apesar de você acreditar muito em Deus, entenda, isso não te faz viver uma vida livre de oposições. Por mais crente que você for, por mais que você jejune aí todo dia, por mais que seja pessoa de oração, firme e forte, por mais que você se entenda como uma pessoa blindada, entre aspas, da ação do mal. A Bíblia é clara, diz que o inimigo, que o diabo anda, o leão, né, anda ao derredor, buscando a quem possa tragar. Então ele espera uma brechinha que você dê para que o inimigo passe por essa brecha e queira bagunçar a sua vida. Mas por mais que você repreenda, por mais que você rejeite e renuncie, ele não se cansa de criar objeções ou oposições contra você e a sua vida. Seja ele no planejamento familiar, seja no seu planejamento acadêmico, seja no seu planejamento na sua vida ministerial, em qualquer área. Entenda! O opositor sempre vai querer se levantar, dizendo para você que você não consegue, que você é fraco, que ele não vai colocar dúvida na sua vida. Quem são esses opositores hoje, né? Porque nós estamos falando de Sanbalate, lá contra Neemias. Mas eu falei que essas vozes, entre aspas, ainda ecoam nos dias de hoje, ainda atinge muitos corações. Sanbalate já morreu, lógico. Mas o que são essas vozes? Entenda, isso é uma questão espiritual. A oposição de Neemias era uma oposição espiritual. A oposição que vem contra a sua vida é uma oposição espiritual. Mas entenda o seguinte, eu dei aqui uma separada, eu classifiquei essas oposições em duas grandes áreas, né? A oposição interna e a oposição externa. Então, oposição interna e oposições externas. O que seria, pastor, essas oposições internas? Muitas pessoas têm convicções pessoais, muitas pessoas têm em si uma linha de ação, um entendimento. Sabe qual é? Eu não quero mudar. Há pessoas que sabem que precisam mudar. Há pessoas que sabem que precisam se cuidar. Há pessoas que sabem que tem que estudar mais. Há pessoas que sabem que para ela crescer na vida, ela tem que correr mais atrás. Mas simplesmente ela tem uma oposição interna dela que diz assim, ó, estou satisfeito. Tá bom o que eu ganho, tá bom a minha casa, tá bom do jeito que eu sou, tá bom a minha saúde, tá bom o meu casamento. Ah, eu vou viver nesse nível aí. Não quero crescer. Ou seja, vive uma oposição interna, influenciada por ações espirituais, como eu já comentei. E existe uma outra oposição chamada oposições externas. O que são essas oposições externas? São desmotivações que atingem o coração de muitas vidas através de ações malignas. Qual é o objetivo? Através de circunstâncias ou através de pessoas, né, chegar até você, essas oposições externas, né, as oposições que vão impedir você de continuar a sua caminhada. Uma palavra que você recebe, não vem de dentro de você, alguém falou de maneira externa. Uma situação que você vive, uma circunstância a qual você passou lá na sua infância, na sua adolescência, que muitas das vezes reflete hoje na sua vida. Há pessoas que vivem ainda enclausuradas dentro de si por causa de frustrações do passado. E hoje ela não tem força para ir à frente, ela não tem força para sair dessa posição. Então ela vive enclausurada emocionalmente, né? E às vezes até mesmo fisicamente, dentro da sua casa, dentro do seu quarto. Ela não quer falar com ninguém, ela não quer ter relacionamento, ela não quer nada. Por quê? Ela vive uma oposição, seja ela interna ou externa. Essas são vozes de Sanbalate. Mas observa bem,
Neemias, ele já tinha vencido há muito tempo a sua oposição interna. Neemias, lá em Jerusalém, reconstruindo aqueles muros, ele já tinha uma convicção interna que dizia assim para ele, ó, na sua oposição interna, né, que queria dizer para ele que ele não conseguiria, ele já tinha vencido isso. Gente, ele tinha caminhado de Suzã, da onde ele era, até Jerusalém, mais de 1.000 quilômetros. Você imagina? O cara tem que estar muito convicto, muito convicto, para sair da posição de estar lá no palácio, de viver as regalias de trabalhar no palácio, de ser um funcionário, entre aspas, público da sua época, certamente ganhando muito bem, para deixar essa posição e ir para a posição de reconstruir os muros da cidade dos seus pais. Ou seja, ele já estava certo. Dentro dele já existia uma convicção. Sabe qual era? De que ele iria cumprir a missão dele. Então isso aí era vencido. Né? Já tinha sido vencido em Neemias, dentro do seu coração. Então ele já não tinha uma oposição interna. Ele sabia exatamente qual era a sua missão. Reconstrução dos muros de Jerusalém. Entenda, o primeiro passo para você reconstruir as áreas da sua vida, que muitas vezes estão detonadas, destruídas, como pedras queimadas, que fala no final do versículo 2, é você, primeira coisa, vencer as oposições internas. Muitas das vezes, pessoas não precisam falar nada. Muitas vezes, circunstâncias ao redor ou ações malignas ao redor não fazem nada. Por quê? Porque você já tem dentro de si a própria oposição. Então, que seus olhos se abram em nome de Jesus e que você entenda que você precisa vencer as suas oposições interiores. De que eu não dou conta, de que eu não sei, de que eu sou fraco, como diz o texto, como Sanbalat queria falar para Neemias. Isso aí não afetava mais o coração dele. Mas aí começa a ter as oposições o quê? Externas. Neemias está dentro, ou melhor, Sanbalat está dentro dessa categoria de oposições externas. Seu maior desafio na vida, sabe qual é? Em todas as áreas. Seu maior desafio é você vencer, primeiramente, as oposições internas que estão dentro de você. E quando você estiver convicto da sua missão, convicto do seu chamado, convicto de que você vai ter uma vida de sucesso em todas as áreas, quando dentro de você estiver convicto disso, vai vir pessoas querendo dizer para você que você não dá conta, que você não faz, que você é fraco, que você é um pobre, você é isso, você é aquilo. Entenda bem. Hoje é um dia de você refletir sobre isso e repensar a sua vida. Na primeira pergunta que ele faz, ele fala assim, o que faz esses fracos judeus? O objetivo do opositor é trazer dúvidas sobre a sua capacidade pessoal, criando um sofisma de que você é fraco. Muitos estão enclausurados emocionalmente e até mesmo fisicamente, porque se sentem fragilizados, fracos. Pega lá a pregação que nós falamos semanas anteriores aí, há umas 3, 4 semanas anteriores falamos sobre isso. Segunda pergunta que ele faz, será que vão restaurar o muro? Sanbalat fez essa pergunta lá na situação de Neemias. O objetivo com essa pergunta é trazer dúvida sobre a capacidade de reconstruir algo em Deus. Há pessoas que até se sentem fortalecidas, mas como elas viveram um insucesso em alguma área da sua vida, elas se sentem hoje incapazes, pelas vozes de Sanbalat, pelas vozes dos opositores, elas se sentem incapazes de começar de novo algo novo na sua vida. Então ela vive presa a emoções, presa a situações do passado que querem paralisar ela de reconstruir os muros. A terceira, também falamos disso aí há 2, 3 semanas atrás. Terceira pergunta, irão oferecer sacrifício? Com esse objetivo, o opositor ele quer trazer dúvida sobre a sua capacidade de se entregar. Falamos semana passada sobre isso. Pega lá, volta lá no YouTube, né, vai lá na pregação de semana passada sobre esse tema e você vai ver lá como o opositor se levanta querendo trazer dúvida sobre a sua capacidade de entrega. Definimos isso mais ou menos, em linhas gerais, definimos o seguinte, são aquelas pessoas que elas já atingiram determinado nível de conhecimento em Deus e elas pensam assim, não preciso mais. Só isso aqui tá bom. Já sei o que é salvação, já tenho vida financeira com Deus, tá bom, eu quero servir só nesse nível, não quero passar desse nível. O que Sanbalat estava dizendo para Neemias, em outras palavras, era o seguinte, olha, você não vai conseguir não, vai ficar só nisso aí a sua obra.
Você não vai dar conta, não. Vigie. Porque às vezes o opositor está sussurrando no seu ouvido e você está dando ouvido para ele. Então, se policie. Hoje eu quero falar sobre essa quarta indagação, que foi a quarta pergunta de Sanbalate. Que ele fala assim, para Neemias. Irão terminar a obra num só dia? Então ele fez 4 perguntas, essa é a quarta. Irão terminar a obra num só dia? O objetivo dessa pergunta, feita pelo opositor, Sanbalate, era causar retardos na missão de reconstrução dos muros de Jerusalém. Em linhas práticas, né? Dando F5, apertando para o dia de hoje. O que Sanbalate queria dizer para Neemias era, vocês vão trabalhar com essa velocidade toda? Vão reconstruir tudo isso aí num dia só? Sabe como você começa a fazer uma obra na sua casa? Começa a fazer um muro, começa a construir ali, fazer um alicerce e tal. Aí, de repente, alguém passa por lá e olha, começa a construção. Aí passa 10 dias depois, vê a construção pela metade. Fala assim, nossa, tá andando rápido essa obra, hein? Mas observa só, quando a obra para, por algum motivo, que a pessoa passa por ali e olha a obra, ela passa no outro dia, olha, ela vê a obra, o que ela tem de entendimento? Ih, a obra parou. Muitas pessoas caminham com Deus e ela tem dentro dela uma ação como uma obra parada. Ela sabe que precisa reconstruir, ela sabe que precisa ir à frente, que ela precisa romper, mas o que ela faz? Para a obra. Dá um stop. Não, eu vou dar um tempo de Deus. Não, eu vou dar um tempo da minha célula. Não, eu vou dar um tempo de a igreja. Eu tenho Deus dentro de mim. Essas pessoas assim, elas se nivelaram. Então isso é preocupante. Por quê? Porque Deus não consegue agir áreas na vida dela porque não estão reconstruídas. A missão do opositor, né, existe assim, dois grandes contrastes. A palavra nos ensina que Deus tem pressa. Tudo na obra de Deus é para ser feito com força, como você viu em algum texto, e com pressa. Sabe qual é a intenção do opositor? Que você não tenha pressa. Para pensar aí na sua vida. Para pensar quantas áreas da sua vida você ainda não rompeu. Sabe por quê? Porque a voz do opositor diz para você assim, ó, tenha pressa não. Vai viver na sua vida desse jeito aí. Fica nesse nível. Não precisa ir mais além. Cuida de outras áreas da sua vida. Deixa esse negócio de igreja lá. Tá bom, você já sabe, já entende. E a palavra de Deus justamente é o contrário, né? Por quê? Porque a palavra de Deus ela sempre te chama para que você cresça, para que você se desenvolva, para que você vá à frente. Deixa eu te falar uma coisa. Quem tem o Espírito Santo, ele sempre avança. Se você der um stop nas vozes que vem do Sanbalate dos dias de hoje, que são os opositores interno e externo, como você já viu, se der um stop nessas vozes, sabe o que acontece contigo? Você começa a crescer. Você começa, né, a evoluir na sua vida. Você começa a ter mais bênção financeira, mais saúde, e entre outras áreas. O problema é que muita gente quer viver naquele nível, não quer sair daquele nível. A voz de Sanbalate hoje é dizer para você assim, tenha pressa não. Não, depois você vê isso. Ano que vem. Não, um outro ano. Mas as vozes de Deus para Neemias foram, começa a reconstrução. Começa rápido. Começa a reconstruir rápido. Sabe por quê? O inimigo, ele não brinca de ser inimigo. O mal, ele não brinca de ser mal. Ele não existe levantar a bandeira de trégua, meu irmão. O diabo sempre quer avançar. Então, se você parar a sua vida, pensa bem, se paralisar o teu crescimento em todas as áreas, você perde. O inimigo sempre vai querer te impulsionar, não só para você não crescer, né? Você está aqui. O inimigo ele não vai querer só paralisar você aqui. Ele quer impedir você de crescer. Mas sabe como é que ele está fazendo isso? Empurrando você em direção contrária. Então o inimigo muitas das vezes quer impedir você de crescer. Por quê? Para que você não reconstrua áreas da sua vida que foram detonadas pelo mal. Entenda que Deus tem dentro de si, né, um chamado para mim e para você, para que a gente faça a obra de Deus, para que a gente reconstrua com pressa, né, para que a gente tenha velocidade. Pela vontade de Deus, olha bem isso, pela vontade de Deus, ele já tinha realizado muito dos seus sonhos. Mas, infelizmente, ele não fez isso. Por quê?
Porque muitas das vezes nós não damos atenção à voz do Espírito Santo. Porque o agente que faz isso é o Espírito Santo. Vivemos criando argumentos para nos defender e ainda fazermos cobranças a Deus pela demora nas soluções. Então, ou seja, pessoas assim, que têm a vida paralisada, ela cobra a Deus para que Deus resolva. Mas ela não vai à frente, ela não cresce, ela não se desenvolve. Ela fica com a vida dela parada, mas ela aponta para Deus e fala, Deus, e aí, faz alguma coisa. Estou um tempão, estou orando tanto tempo por isso, por que não acontece? Ei, deixa eu te falar uma coisa. Talvez não tenha acontecido porque a bênção não atingiu a sua casa, a sua vida financeira, a sua vida sentimental ainda, porque você paralisou o seu chamado. Porque você paralisou a reconstrução emocional da sua vida. Porque você paralisou o seu ministério. Se aperceba disso. Olha que interessante. Lá no livro de Lucas, capítulo 19, depois você lê essa história em casa. Lucas 19, de 1 até 6. Diz a história que Jesus entrou numa cidade e como tinha muitas pessoas querendo vê-lo, um cara de média estatura, ou um baixinho, né? Subiu numa árvore para olhar Jesus. Mas é interessante que você vai ver nesse texto, né, que eu falei para você lá de Lucas capítulo 19, o nome desse cara era Zaqueu. Lá no versículo 5, Jesus fala assim para ele. Quando Jesus chegou àquele lugar, ele olhou para cima, né, e viu Zaqueu em cima de uma árvore, querendo, né, poder enxergar, que ele era baixinho, meio embustidor e não conseguia ver. Jesus falou assim para Zaqueu, desça depressa, quero ficar hoje na sua casa, diz o versículo 6 de Lucas 19. Então ele desceu rapidamente e o recebeu na sua casa com alegria. Observe que o vocativo de Jesus foi, desça depressa. Sabe o que ele fez? Meu irmão, está aqui no versículo 6. Ele foi rápido. Se Jesus ele chega para você hoje e fala assim, eu tenho uma bênção para a sua vida, venha para a posição que eu quero que você esteja rapidamente, com pressa. Não te resta uma alternativa, a não ser qual? Ir rápido para a posição que Deus tem para você. Você quer que Jesus entre na sua casa? Você quer ser visto por Jesus? Corra com aquilo que Deus tem chamado você a fazer. Quer vencer na vida? Corra, meu irmão. Enquanto você está aí zapeando, quando você está aí pela internet, tem gente que está lá correndo atrás, vendo, estudando. Por quê? Porque vai ter um concurso daqui a alguns dias e passa quem tiver melhor, quem tiver melhor qualificado, quem tiver estudado mais. Então a pessoa tem pressa. Hoje em dia, para pensar. Há pessoas que estão lá com 30, 40, 50 anos e ainda não atingiu os sonhos da sua vida. Por quê? Ficou paralisado lá atrás, pelas vozes de Sambalate. Zaqueu ele desceu depressa, ele ouviu o chamado de Deus e ele desceu depressa. É esse fundamento. Ou seja, a grande intriga é, o inimigo fala assim, não tenha pressa. Jesus fala assim, venha depressa. Qual que você prefere? Como é que você galga o propósito de Deus para a sua vida? Quando você tem um entendimento de que Deus tem pressa, de que Jesus tem pressa de melhorar a sua vida, de que Deus tem pressa de te levar para o nível que Ele quer, para o nível da sociedade, onde quer que você queira. Deus quer te levar para esse nível melhor, mas isso vai acontecer para aqueles que têm pressa. E sabe qual é a dificuldade? É que o mal, ele vence na vida de muitas pessoas. Porque ao contrário daquele que tem pressa, aquele que não tem pressa, ele cai dentro de um pacote, né? Podemos dizer assim? Chamado conformismo. Como existem pessoas hoje que vivem o conformismo. Ou seja, elas foram contaminadas, entre aspas, pelas vozes de Sambalate, dizendo que ela não precisa crescer, não precisa ir à frente, tá bom, é nesse nível aí. Aí o que ela faz? Entra na zona de conforto e vive um conformismo. Então, meu irmão, se tem área da sua vida que você não cresceu, sai do conformismo. Se a sua célula não cresceu, sai do conformismo. Se você não atingiu o salário que você ainda, né, que você precisa, que você almeja, que você sonha, entenda, olha para mim aqui. Saia do conformismo. Vá depressa.
Pessoas estão passando à sua frente. Pessoas estão atingindo patamares que era para você atingir. A indagação de Sanbalat foi para Neemias. Vai fazer isso tudo? Num dia só? Ou seja, tenha pressa não. Lá em Romanos 12, 2, tem um texto que refuta exatamente esse conformismo. Que diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, algumas versões diz: não vos conformeis. Ou seja, saia da posição de conformista. Saia dessa posição. Vá para a posição que Deus tem algo melhor e maior para você, meu irmão. Observe as pessoas que você conhece. Quantas já cresceram, quantas já evoluíram, quantas foram mais à frente. E você está aí, paralisado, dentro do conformismo. Hoje é dia de você repensar nisso. Amém? Anota essa frase. Se você quiser, depois você rebobina aí e você vê. Leia, né? O conformista repousa numa paz falsa dentro da sua zona de conforto. Ou seja, o conformista, ele tem assim dentro dele uma certa paz, mas é uma paz falsa. Diz assim, ó, tá tranquilo, como diz a gíria, né? Tá tranquilo, velho. Tá bom, é só isso aí. São essas vozes. Quanto mais tempo ele ficar lá, nessa posição, mais o opositor atrasa os propósitos de Deus para a vida da pessoa. Ou seja, é inverso. Quanto mais conformista você for, quanto mais conformismo haver dentro do ser, quanto mais zona de conforto a pessoa ficar parada, quanto mais tempo ela ficar ali, mais distante ela fica do propósito de Deus. Em outras palavras, vozes de Sanbalat dos dias de hoje. Hoje é o dia de você repensar. Né? Anota aí rapidamente. 3 conselhos práticos para você vencer essas vozes. 3 conselhos práticos para você vencer essas vozes. Primeira, não se prenda a insucessos do passado. Há pessoas que viveram frustração no passado. E ela caiu no conformismo. Por quê? Ela não acredita mais no futuro. Por causa do seu passado, ela não acredita mais no futuro. E ela vive uma frustração. Lá em Lucas 19, 8, dentro da história de Zaqueu, quando Jesus chegou para ele, a primeira coisa que Zaqueu falou foi assim, ó. Olha Senhor, olha Deus, olha Senhor, Jesus, né? Estou dando metade dos meus bens aos pobres. E se alguém extorquir alguma coisa, eu devolvo 4 vezes mais. Sabe o que Zaqueu estava fazendo? Ele estava justificando os seus insucessos. Ele estava dizendo para Jesus, ó Jesus, se eu faço alguma coisa errada, eu procuro consertar. Em outras palavras, ele estava, pelos insucessos do seu passado, ele estava criando justificativas. Muitas pessoas vivem o conformismo com as suas justificativas. Dizendo, mas eu não cresço, eu não consigo por causa disso. Eu não vou mais por causa daquilo. E tal, e cai no conformismo. Deixa eu te falar, isso é um engano. Isso é a voz do opositor. Você vai para frente sim, você vai conseguir sim. Segundo, busque ajuda para se manter motivado. Né? Então a primeira foi, não se prenda no sucesso do passado. Segundo, busque ajuda para se manter motivado. Qual o maior objetivo de um treinador? Manter o atleta motivado. Você deve ter visto. O cara treinando, o cara lá, né? De repente tem a fraqueza, chega o treinador do lado e bora. Já foi malhar alguma vez, chegou lá na academia, passa lá um personal lá, um professor e olha, bora gente, bora, vamos fazer força aí, aumenta esse peso, faz assim, melhora desse jeito. Ou seja, busque na sua vida espiritual pessoas que possam te ajudar, pessoas que possam te manter motivadas. Cole com aqueles que querem te manter motivado, meu irmão. Sabe por quê? Os conformistas, eles se atraem para dentro da zona de conforto. Terceiro e último, se avalie e comece a tomar iniciativas. Uma das coisas que o conformista quer deixar um conformista chateado, pede para ele tomar iniciativa. Por quê? Ele não quer fazer isso, porque ele não quer sair da zona de conforto.
Qual foi a iniciativa de Zaqueu? Subir numa árvore. Qual foi a iniciativa de Neemias? Sair da onde ele estava e reconstruir os muros. Deixa eu te falar uma coisa. Deixa eu te fazer. Olha bem para mim aqui. Deixa eu te fazer essa pergunta para você. Qual atitude você vai tomar para sair dessa sua zona de conforto? Qual é a iniciativa que você vai tomar para você sair dessa posição de conformista? Entenda, as vozes de Sambalate estão ecoando por aí. Como aquele leão que está buscando a quem possa tragar. Se você der ouvidos a ele, você cai nesse conformismo. E tem pessoas que estão indo para o cemitério, né? Pessoas estão entregando a sua vida com seus sonhos não realizados. Deus te chama hoje, sabe para quê? Para você sair da zona de conforto. Para você sair do seu conformismo. E ir para um lugar de reconstrução dos muros da sua vida. Eles tentaram. Sambalate tentou. Um cara chamado Tobias, vamos falar com ele daqui umas 2 semanas, vamos falar sobre ele. Eles tentaram. Mas Neemias, estava com seus ouvidos blindados. Nada parou de ele reconstruir os muros de Jerusalém. Você quer reconstruir os muros da sua vida? Saia da zona de conforto. Tenha essas 3 questões que eu falei com você. E vá para a posição que Deus tem para a sua vida. É lá que está a voz de Deus. E não na zona de conforto. Amém? Que Deus possa falar mais no seu coração. Quando você fechar os seus olhos nesse momento, eu quero orar com você. Coloque a mão sobre o seu coração. Não se distraia com nada agora. Pai, em nome de Jesus, coloco diante de Ti, Senhor, cada vida que nos ouviu. Cada pessoa, Deus, que talvez esteja agora amargurada, entristecida, vivendo, ó Deus, entre aspas, enclausuradas nas suas emoções, no seu dia a dia. Senhor, vivem, Senhor, pensando no seu passado e nos seus insucessos. Pai, que em nome de Jesus, Tu possas agora, Senhor, enviar, ó Deus, o fôlego de vida para dentro dessas pessoas. Que elas possam reconhecer que elas precisam, ó Deus, neutralizar as vozes de Sambalate dos dias de hoje, seja ela em opositores internos ou externos, e que elas possam romper, sair dessa posição de conformista, Pai, e ir para uma posição de decisões, ir para uma posição, Pai, a qual Tu tens chamado ela para viver. Que em nome de Jesus possa visitar agora esse coração e levar a ela esse entendimento. Repete comigo essa oração, diga assim: Senhor Jesus, nesse momento, eu quero sair dessa posição de conformista. Eu quero continuar reconstruindo todas as áreas da minha vida. Repete, todas as áreas da minha vida. E eu quero vencer, ter sucesso em todas as áreas da minha vida. Você repetiu isso? Diga assim: eu te recebo como meu único e eterno Salvador, reconhecendo os meus pecados. E a partir de hoje, não vou retroceder. Diga com força: não vou retroceder. Mais uma vez, não vou retroceder. Eu vou para frente. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Muito obrigado por nos ouvir. Esteja conosco, nos acompanhando aí na rede social. Lá no YouTube, Sara Nossa Terra, Jardim Botânico DF. Você nos acha lá. Você acha todas as transmissões da igreja. Lá na página do Facebook, Sara Nossa Terra, Jardim Botânico DF também. Você acha lá também. Ou no Facebook ou no YouTube. Você escolhe qual é melhor para você. Acompanhe, veja as outras palavras. Te convido para, na próxima terça-feira, estar conosco. Vamos continuar na 5ª indagação feita pelo opositor. E se você viu as 4, essa 5ª então vai ser assim sobrenatural. Para você aprender, para você reconstruir todas as áreas da sua vida. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Que a presença de Deus Todo-Poderoso, que a graça redentora do Teu Filho Jesus Cristo, que as consolações, exortações e edificações do Espírito Santo de Deus seja sobre mim, sobre você, sobre a sua casa, que o anjo do Senhor esteja acampado ao seu redor, te dando cada dia mais impulso para você sair das áreas de conforto que o diabo quer te colocar. Em nome de Jesus.